Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. O Brasil superou neste sábado a marca de 100 mil mortes por Covid-19. O Conselho Nacional de Educação decidiu nesta terça-feira estender a permissão para as aulas à distância até o fim de 2021. Muitas crianças e adolescentes têm sentido dificuldades para se adaptar ao ensino à distância. O Pantanal Mato-Grossense enfrenta o maior incêndio dos últimos 22 anos. E com a pandemia, itens básicos de consumo em todo o Brasil tiveram um aumento de preço. Esquece, sua vida normal não vai existir por muito tempo. Não vai ser normal, porque não poderá ser. Hello, guys! Oi, gente! Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensino em Tempos Críticos. Esse é um podcast pensado para você que é professor, profissional ou mesmo entusiasta da área da educação, e é também um projeto de extensão do Instituto Federal de Santa Catarina, em parceria com a UFSC, a Federal de Santa Catarina, aprovado no edital interno de projetos de pesquisa e extensão do IFSC Campus São José. Eu sou o Leonardo, sou professor de inglês do ensino básico, técnico e tecnológico na rede federal. E eu sou a Priscila. Eu sou professora de metodologia de ensino e estágio no curso de Letras em Inglês, também na rede federal. Bom, nós iniciamos a segunda temporada desta série de episódios refletindo sobre o atual contexto do ensino no Brasil. Nós conversamos com duas professoras que atuam na escola básica e compartilharam conosco algumas experiências, dificuldades e reflexões que vêm fazendo parte da sua rotina docente nesse cenário de educação em tempos de pandemia. Dentre tantas reflexões importantes que foram resultantes desse primeiro episódio, uma delas ganhará destaque no episódio de hoje, a urgência do reconhecimento da autoria docente. Bom, o que a gente tem observado nesse contexto de crise é que professores e professoras eles têm tido muitas demandas diferentes, né? Então, os professores e as professoras têm sofrido consequências das decisões que são tomadas pelas gestões das redes de educação, também têm se sentido sobrecarregados com as demandas do desenvolvimento, aplicação, correção de atividades, aulas, têm dedicado boa parte do tempo para conhecer e aprender a usar diferentes ferramentas, né, nesse contexto de uso da tecnologia, do ensino remoto. E, principalmente, né, tem se preocupado em desenvolver estratégias para dar conta destas múltiplas necessidades com foco principal nos alunos. Ou seja, né, o que nós temos são exemplos de professores em todo o Brasil que vêm dando o seu melhor, lidando com esses diversos aspectos e ocupando a linha de frente nesse processo, na tentativa de minimizar os efeitos drásticos da pandemia para a comunidade escolar. Porém, mesmo assim, o que a gente vê na maioria dos casos é que esses professores não têm sido considerados e ouvidos nos processos de tomada de decisão. Isto é, espera-se que os professores compreendam as complexidades do contexto e atuem sobre elas, mas normalmente eles não podem decidir como. E esse silenciamento ele não é só específico desse contexto de pandemia e do ensino remoto, né? Se a gente pensar historicamente, né, os professores da educação básica geralmente são vistos, né, têm esse papel mais coadjuvante no processo de decisão, de produção de conhecimento sobre ensino e educação, o que acaba reforçando relações de poder desiguais entre gestão, das redes de ensino, né? Ou mesmo essa relação do ensino superior e ensino básico. De certa forma, é como se todo esse conhecimento, as reflexões e as experiências vindas da prática e da realidade desses profissionais da educação básica, né, fosse menos relevante, valesse menos do que as teorias que são produzidas na academia, né? Ou mesmo menos importantes do que propostas ou documentos, né, e decisões a nível maior, assim, que regulam a educação, que nem sempre são coerentes com o contexto, né? Ou seja, o professor ele é tido muitas vezes como o fazedor, mas não como o autor.
E é por isso que no episódio de hoje a gente vai contar com a participação de 2 professoras que são da educação básica e elas estão aqui para compartilhar conosco as suas percepções, as suas experiências acerca desse processo de autoria docente e tentar nos ajudar a desmistificar algumas dessas crenças que a gente mencionou. Então estão conosco hoje a professora Maristela Campos e a professora Raquel Faria. Bom, a professora Maristela Campos é doutora em Literatura de Língua Inglesa pela Universidade Federal de Santa Catarina e professora de inglês do Colégio de Aplicação. Além de ser professora, ela também é pesquisadora, atuando principalmente nos seguintes temas: inglês como língua estrangeira, literaturas afro-canadense, afro-americana e afro-brasileira, intertextualidade poético-musical, jazz, blues e samba como poéticas de resistência, na diáspora africana nas Américas. Ela é membro do grupo Alteritas, Pesquisa e Estudos em Diferença, Arte e Educação, que é coordenado pela professora doutora Joana Célia Passos, e é também membro do grupo de pesquisa Perspectivas Queer e Decoloniais, coordenado pela professora doutora Eliana de Souza Ávila. Maristela, seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Leonardo. É um prazer estar com vocês. Olá, Raquel. É um prazer te conhecer aqui através desse podcast. Uma boa tarde para a Cris também. E olá, Priscila. É muito bom estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Maris. E hoje também está com a gente a Raquel, que é licenciada em Letras em Inglês e mestre em Linguística Aplicada pela UFMG. A Raquel é professora de língua inglesa há quase 30 anos e atualmente ela está lotada no Colégio Militar de Belo Horizonte, onde ela trabalha com o ensino fundamental e também o ensino médio. A Raquel é coautora das coleções Prime e a coleção High Up, que trabalham com o inglês no ensino médio, que são obras aprovadas no PNLD de 2012 e também de 2015, respectivamente. Em sua trajetória profissional, a Raquel atuou em escolas de idiomas como professora e também diretora de ensino, no ensino superior como formadora de professores e em editora educacional como coordenadora editorial. As suas principais áreas de interesse no ensino de línguas são a produção de material didático e também a avaliação da aprendizagem. Raquel, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Bem-vinda. Obrigada, Priscila. Um prazer estar com vocês. Obrigada, Leonardo, pelo convite também. Muito prazer em conhecer a Maristela e a Cris. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. Então, nós vamos começar fazendo uma pergunta para a Maristela. Maristela, o educador Paulo Freire, ele fala sobre, quando ele está falando, na verdade, sobre o processo de desenvolvimento da consciência crítica, ele destaca a importância da gente partir do contexto do aluno, das realidades, das vivências desse aluno, para daí, então, a gente pensar a nossa prática pedagógica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o processo de ensino e aprendizagem, ele tem que estar conectado com a realidade dos alunos, já que se o objetivo de uma educação crítica é promover a reflexão crítica, que possa daí gerar ação na sociedade, não faz sentido a gente trabalhar de uma maneira descolada da realidade, Então, considerando essa ideia, eu gostaria de saber como que você entende o papel do professor nesse processo de desenvolvimento da consciência crítica. E, se possível, inclusive, você pode fazer referências a experiências docentes da sua prática. E ainda, para complementar a pergunta, eu continuo. Quais os principais desafios e as possibilidades dentro deste cenário? Então, essas questões são bem complexas, levam uma reflexão bem profunda. E como professora de inglês já há quase 33 anos, tendo vivido tantas diferentes fases da educação brasileira, tendo em mente os diversos desafios que nós enfrentamos, quer por questões políticas, quer por questões socioculturais e tudo mais que a gente atravessa ao longo de uma carreira. Então eu vejo que essa é uma digamos, dos desafios que enfrentamos nesses tempos, eu acho que é o desafio mais inusitado, aquele que ninguém imaginou, aquele que ninguém esperou, aquele que ninguém se preparou e ninguém escreveu a respeito, Então acho que hoje o grande desafio começa nessa questão de percebermos que nós estamos vivendo algo que não foi experienciado por ninguém anteriormente, não da forma como nós estamos vivendo.
Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa falar, já que nós estamos, o nosso objetivo desse encontro, através desse podcast, é falar com esses colegas, né, com essas colegas da educação básica, que eu acho que o primeiro impacto que nós sofremos foi com a nossa própria identidade enquanto profissionais. Foi a primeira coisa que eu acho que eu percebi, conversando com outros colegas e outras colegas, com profissionais da educação das diferentes redes, tanto das redes privadas quanto das redes públicas. Eu percebi que o primeiro grande impacto que sofremos foi na questão da necessidade do reconhecimento de uma nova identidade de professor que está em formação, que a partir daqui pode tomar outros rumos sobre os quais nós não temos controle ainda, e nem temos uma medida, né, que seja sólida, que seja palpável ainda, porque está tudo ainda em processo de transformação. Então, sendo convidada para conversar com professores da educação municipal, pública municipal de Lages, onde eu nasci, no interior de Santa Catarina, eu lembro de algumas colegas, já ainda bem jovens, essas moças, elas chegaram para mim e perguntaram, né, o que era necessário para elas naquele momento, né, que elas estavam se sentindo pressionadas a assumir, a ocupar um papel para o qual elas não estavam preparadas. Então, eu conversei com elas no sentido de que a gente precisava pensar que existem duas coisas, né, no nosso modo de nos concebermos enquanto professores, enquanto profissionais de educação. Existe a questão do papel e a questão da identidade. O papel é aquilo que a sociedade nos coloca, são aqueles rótulos que ela nos coloca. O papel é sempre exterior, né, a nós, a nossa vontade, a nossa percepção. E tem a questão da identidade, que é muito mais interior, é muito mais própria e diverge muito de um para outro. O que eu quero dizer com isso? Quando essa pandemia entrou, que nos colocou no processo de isolamento social, a sociedade olhou para nós e disse: vocês têm que cumprir o seu papel. Né? E por isso, pelas questões de identidade que são muito mais profundas, que entra a questão da responsabilidade, entra a questão dos princípios, das crenças e das utopias que nós desenvolvemos, das esperanças que nós temos em relação ao futuro. E também as nossas questões afetivas e emocionais em relação à educação. Por que escolhemos essa carreira e o que queremos a partir dela? Quais são os nossos sonhos de transformação da sociedade a partir da nossa atuação nessa carreira? Então, tudo isso entrou em choque. E aí, eu nessa conversa, eu quis levar, e também, né, quando a gente desenvolve um processo de reflexão coletiva, é sempre de dentro para fora. Então, eu também, naquele momento, aproveitei para fazer reflexões a respeito. Eu queria levá-los e também ter a oportunidade de colocar para todas as pessoas que estavam me ouvindo naquele momento, de que nós estávamos juntas e que nós estávamos sofrendo o mesmo processo e que nós estávamos tendo que ter uma coisa que é muito importante e que tem muito a ver com o tema que estamos discutindo, que é a questão do reconhecimento. E aqui eu falo do reconhecimento que o professor e a professora podem ter de si próprios, a partir deles. Né? Aí volta as questões de identidade. Como eu me reconheço nesse processo? Como é que eu estou me colocando nesses conceitos novos que eu tenho que aprender e tenho que aplicar? Né? Será que eu tenho que abandonar tudo que eu aprendi? Nada do que eu aprendi pode ser utilizado nesse momento? Ou quem eu sou, o professor ou a professora que eu construí até agora, pode ser, sim, bem útil, mas dentro de um ambiente diferente agora, sem o contato, sem o olhar, né, que eu tinha, os olhos nos olhos que eu tinha com os meus alunos, sem o abraço, o aperto de mão, sem a presença, né, sem toda aquela performance da educação que envolvia o ambiente, que envolvia o cheiro, né, os gostos, os risos, os abraços. Então, todo esse envolvimento sensorial que hoje, para nós, está afastado, né? nos está afastado e está prejudicado de uma forma bem ampla. Né? Então, eu levei esse grupo, ou junto com esse grupo, eu procurei liderar uma reflexão nesse sentido. E aí eu vejo também que nesse reconhecimento é preciso que a gente reconheça que não conseguimos fazer nada sozinhos. Então, a gente tem que passar a reconhecer também os conhecimentos que fazem parte da escola, né? E nos unirmos mais nas questões interdisciplinares. Nós não podemos chegar a nenhum objetivo concreto sem que a gente transforme o modo de ver a educação. A educação, como ela vem sendo desenvolvida, né? Dividida por disciplinas compartimentadas
dentro de uma grade, né? O nome já diz tudo, né? Grade. Dentro de uma grade curricular, a gente vai ter que abandonar isso se a gente quiser que realmente, a partir daqui, a gente construa um novo reconhecimento que teremos a partir das nossas práticas e a partir de nós mesmos. Então, além disso, dessa consciência da necessidade da interdisciplinaridade, a gente tem que voltar também a olhar para os estudantes, né? Os desafios maiores estão no reconhecimento desse aluno, também no reconhecimento no sentido de que eu não tenho que reconhecer somente a sua realidade, mas de que forma ele está experimentando essa realidade hoje dentro de um contexto de isolamento social. Então, perguntas têm que ser refeitas o tempo todo, mesmo que pareçam repetitivas. Eu tenho que sempre me perguntar como que esse aluno está vivendo isso, né? Que aspecto da vida dele está realmente em isolamento nesse momento. Né? Se alguns dos nossos estudantes, eles estão trabalhando, eles tiveram que trabalhar, né? A gente tem de novo o perfil do aluno, do estudante trabalhador, esse que precisou trabalhar para ajudar na renda familiar. E como que ele está trabalhando? É presencialmente? Ele está exposto, ele tem que sair, se expor ao risco da contaminação? A família dele, como a nossa família está trabalhando, está se expondo ao risco da contaminação? E a partir disso, que novos conceitos e práticas sociais este estudante está aprendendo e de que forma esses novos conceitos estão sendo vivenciados e recebidos por ele. É uma experiência traumática para todos ou há aqueles que conseguem ter uma desenvoltura menos sofrida, menos dolorosa nesse processo, né? Quais são as dúvidas maiores que eles têm em relação ao futuro? Eu vejo que principalmente os alunos de ensino médio, eles estão assim muito preocupados com o futuro. O que eles vão fazer no futuro? Eles estão muito, muito preocupados com isso. Porque os conceitos profissionais, né, o que eles vinham aprendendo até então, de como desenvolver uma profissão e de como planejar essa profissão, eles estão vendo que podem ser que esses conceitos não sirvam mais e tenham que ser revistos, reinventados. Então, que conceitos esses alunos até então estão abandonando aos poucos ou estão se apegando fortemente ainda? Né? E o que deixou de ser importante para eles nessa vivência? Quais são as coisas que tinham sentido e agora passaram a não ter mais tanta importância, né? E o que assumiu a importância no lugar disso? Então, são várias questões. E essas questões eu vou fazendo com os meus estudantes ao longo da prática e dos períodos, né? A gente no Colégio de Aplicação desenvolve períodos trimestrais. Então, a cada período, eu procuro fazer com eles essas reflexões, né? Eu procuro trazer conteúdos que tenham mais respeito a questão dessas indagações, né? Conteúdos que mexam mais com esse, agora eu tenho que refletir sobre isso. Será que eu já parei para pensar nisso? Eu sei que alguns dos nossos colegas e algumas colegas também já me questionaram. Elas me perguntam assim, mas Maristela, isso não pode ser muito doloroso, não pode aumentar a dor, não pode aumentar a pressão sobre eles. Eu procuro trazer essas questões para mostrar para eles, principalmente, que há necessidade do reconhecimento de que não temos hoje controle sobre a realidade que vivemos. Né? Nós estamos à mercê de uma pandemia que pode ter tais e tais desdobramentos no futuro, que precisamos acreditar muito na ciência, mais do que já acreditamos em outros tempos. E que esses conhecimentos hoje construídos, a ciência como ela se dá hoje, ela tem um percurso histórico importante que vem desde o princípio da humanidade, quando ela procurava solucionar problemas básicos, como preservar o fogo, inventar a roda e tudo mais, né? Criar ferramentas para que seu sustento se tornasse menos perigoso e que as pessoas pudessem sobreviver mais. Então, mostrar para eles que nós estamos, apesar do desenvolvimento tecnológico, ainda envoltos nas mesmas questões que conduziram e conduzem a humanidade ao longo dos séculos, dos milênios e dos milhões de anos. Legal, Maristela. Eu acho que, de certa forma, o que tu traz aponta o desafio constante que é a gente pensar que a educação, se ela tem que lidar com a realidade, né? Por um lado ela tem que lidar com a realidade, mas essa realidade ela não é algo estanque, né? Ela está em constante transformação
E o que nós estamos vivenciando parece ser um exemplo muito claro disso, né? Então, como que a gente pode dar conta da realidade? Essa realidade ela também está sempre sendo transformada, né? E eu acho que tu aponta aí na tua fala bem claramente esse processo constante de reflexão que tem que estar guiando, né, o professor, tentando entender também a sua identidade, a identidade dos alunos, né? Entender todas as pessoas aí no processo de ensino e aprendizagem como sujeitos, né? Sujeitos históricos, com vivências, né? E como que tudo isso é importante, né, para esse processo de desenvolvimento, né? E eu vejo também, eu acho, né, que o desenvolvimento, quando a gente entende a educação como desenvolvimento crítico, está muito alinhado com uma perspectiva de que a gente não está pensando em formar simplesmente alguém que tenha determinadas competências ou habilidades para fazer determinadas tarefas na vida real, até porque no contexto da vida, né, essas competências e habilidades mudam conforme as necessidades e conforme a realidade muda, né? Então, a gente quer muito mais formar sujeitos, né, autônomos, pensantes, né, críticos. Então, acho que a tua fala me fez pensar muito nisso, assim. Sim, é exatamente nesse sentido. E eu queria aproveitar, né, para conversar um pouco com a Raquel, pensando muito nessa experiência que ela tem tido com o Programa Nacional do Livro Didático, né? Eu acho que esse é um programa que pode ser considerado como muito importante, né, um avanço nas políticas educacionais brasileiras, porque nesse programa a gente tem autores que são autores brasileiros, buscando produzir materiais que são avaliados, que são selecionados, seguindo uma série de critérios, né? Tem todo um cuidado. Né? Ao mesmo tempo, a gente pode pensar também que o livro didático ele não é uma receita, né? Ele ganha vida nas mãos do professor, porque esse professor, idealmente, vai também pensar sobre o seu contexto, né? Assim como a Maristela falou, ficar nessa reflexão constante sobre a sua realidade, quem são seus alunos, né? Então, o professor ele vai tomar decisões, né, com base nesse material, dependendo do contexto. Então, eu queria saber mais de ti, Raquel, como é que você vê essa relação entre o professor e o material didático, e qual que é a importância dos materiais didáticos no dia a dia do professor, e se você acha que há esse espaço para a autoria docente, né, para a agência docente, frente ao material didático. Pois é, eu gostaria de começar falando um pouquinho do PNLD, mas depois eu vou em outra direção um pouco. Sem dúvida, nós, professores, damos vida ao material didático, mas a gente também pode matá-lo, né? Isso é uma certeza, a gente sabe disso. O PNLD é um grande programa de distribuição de livros didáticos, talvez o maior, e no caso das línguas estrangeiras, além do livro didático, os alunos recebem também os CDs. As editoras normalmente oferecem suporte nos websites, né? E até recentemente os alunos podiam manter esses livros didáticos consigo. Então era um material que eles teriam como referência para usar mesmo depois do ano letivo terminar. Hoje em dia não mais. Mas eu gostaria primeiramente de fazer uma distinção entre material didático e livro didático. Porque nem todo material didático precisa ser livro, né? Para que o material se torne didático, é preciso que determinado recurso, seja ele um texto oral, um texto escrito, uma imagem, ou um objeto concreto que você leva da sua casa para a escola, né? Precisa que ele sofra a mediação que pode ser feita pelo professor ou pelo autor daquele material. O material didático é um instrumento motivador e mediador na construção do conhecimento. E está, obviamente, vinculado a um contexto sócio-histórico e cultural. Pode ser um livro, pode ser uma notícia, pode ser uma charte baixada da internet, um panfleto que você recebeu na rua. Qualquer coisa pode se transformar num material didático, desde que o professor faça uma mediação, né? Tanto como autor ou como executor desse material. Desde que o professor, então, transforme esse objeto em algo motivador e palatável, que ele problematize, que ele desafie o aluno, levando o aluno a uma reflexão e a uma transformação, né? Construindo o conhecimento.
Então, quando a gente vê, por exemplo, um professor passar um filme durante uma aula para entreter ou acalmar os alunos, né, para colocar um pouco de ordem na disciplina, a gente não tem ali o filme como material didático. Ele não é um material didático nesse sentido. Mas, quando eu seleciono um trecho de um filme com um objetivo específico para ensinar determinado aspecto cultural, linguístico, uma compreensão auditiva, né? Que eu crie ali desafios, problemas ou uma tarefa, né? Usando aquele elemento catalisador, daí eu deixo de ter um filme para ter um material de ensino, um material didático. Então, não necessariamente o material didático vai ser um livro didático, né? E aí, você pergunta sobre a importância dos materiais didáticos no dia a dia do professor. Bom, eu penso que os materiais didáticos são fundamentais para a condução das interações que se dão na sala de aula, tanto presencial quanto virtual. Não estou dizendo que o livro seja fundamental, mas sim que o material didático seja, né? Porque ele é a consolidação daquele objetivo de ensino que eu tenho, aquele objetivo de aprendizagem que eu tenho. Então, eu vou usar o material didático para fazer com que esse objetivo seja realizado, né? E agora falando especificamente do livro didático, embora muitos professores considerem que a adoção de um livro didático seja um desrespeito à sua autonomia profissional, um cerceamento da sua criatividade às vezes, eu já vejo o livro didático como um grande facilitador do nosso trabalho. Porque, em geral, nós professores de línguas temos um grande número de turmas de diversas séries diferentes ou de diversos níveis diferentes, né? E, na minha experiência, é inimaginável preparar bons materiais didáticos toda semana para essa diversidade de contexto, levando em consideração as necessidades de cada grupo de estudantes ou de cada aluno, né? E também eu acho que não seria correto desenvolver um material único que eu pudesse usar com todas as minhas turmas, porque naturalmente eu não vou conseguir suprir as diferentes necessidades daqueles diferentes grupos, né? Então, eu sempre vi as coleções didáticas, mesmo antes de ser autora de livros didáticos, eu sempre vi as coleções com bons olhos, porque elas seguem uma vertente teórica sobre ensino-aprendizagem de línguas, elas apresentam um determinado conjunto de conteúdos, que a gente pode dizer, entre aspas, que seria um currículo mínimo, né? Ela apresenta esses conteúdos numa sequência lógica, e aí a gente vai dizer, bom, é uma sequência lógica determinada pelo autor. Mas alguma tem que ser, né? Ela se baseia em objetivos de aprendizagem gerais específicos, nos ajudam a transpor conteúdos complexos de uma forma compreensiva, né, ou didática. Elas têm uma organização interna que vai facilitar o nosso trabalho e também o estudo autônomo dos nossos alunos. Então, eu acho que há mais pontos positivos do que negativos na adoção de um livro didático. Agora, uma coleção didática, ela não pode ser vista como um livro sagrado a ser seguido, né, com todo rigor, porque é um material feito para um contexto muito amplo. Mesmo se a gente pensar no caso das coleções do PNLD, por exemplo, que são elaboradas pensando no contexto brasileiro, nos alunos do Brasil, nas nossas necessidades, a gente deve considerar que há muitos Brasis no Brasil, né? E, além disso, há questões como o número de alunos por turmas, a variação da carga horária, as turmas heterogêneas, né? E, obviamente, sobretudo, a gente tem que lembrar que as experiências de vida dos alunos, elas variam região para região, de estado para estado, de cidade para cidade, de bairro para bairro, e até dentro de uma sala de aula você tem uma diversidade de experiências de vida diferentes, precisam ser levadas em consideração, que obviamente não são levadas em consideração para um material didático ou uma coleção, né? Então, essa relação quem vai estabelecer realmente é o professor, né? Então, ele vira um coautor daquela coleção didática ou daquele material que ele, porventura, tenha retirado da internet ou que ele mesmo tenha criado, né? Daí,
é fundamental que a gente seja usuário crítico do livro didático ou de qualquer outro material didático. A gente precisa refletir sobre a realidade, né, na qual a gente está situado antes de a gente atuar sobre ela. E eu acho que, para começar, é preciso a gente pensar, por exemplo, na seleção de livros didáticos, né? Que livros que eu vou escolher para adotar? Não dá para escolher um livro didático porque ele tem uma capa bonita, ou porque ele tem fotos muito nítidas, ou cores interessantes, né? Ou porque eu conheço o nome do autor que está na capa. Para a gente ser coautor, a gente precisa e agente, né, de ensino, a gente precisa ir muito além disso. Então, é preciso a gente conhecer o material a fundo, a gente estudar esse material, imaginar esse material tomando vida na sala de aula, imaginar esse material sendo usado pelo aluno, principalmente nos seus estudos autônomos, né? Conhecer qual que é a fundamentação teórica e a proposta didática desse material, verificar se ele está alinhado com o projeto da escola, né? Verificar a relevância dos temas que são tratados ali, vislumbrar as conexões possíveis com a realidade local, avaliar o compromisso do material em formar cidadãos críticos e éticos, e não só um compromisso em ensinar língua, né? Verificar se esse material estimula a autonomia, se ele estimula o questionamento, o protagonismo do aluno, por exemplo. Então, são muitas as variáveis envolvidas na seleção e na criação de livros e materiais didáticos em geral, né? E eu acho que a autoria ou a agência já começa por aí, porque pelas escolhas que a gente faz, né? Porque a autoria ela pode acontecer com ou sem a adoção de uma coleção didática. Porque por melhor que seja o livro que você escolher, não há uma coleção perfeita. E nós, professores, vamos ter que atuar, não só executando as tarefas propostas pelo material, mas na sua construção mesmo, né? Muitas vezes adaptando as atividades do livro às necessidades dos nossos alunos, fazendo cortes quando for necessário, substituindo atividades, substituindo textos, né? Suplementando com outros materiais que a gente mesmo crie, né? E é importante que tudo isso seja feito de forma muito criteriosa, com muito planejamento, muita responsabilidade, de forma que nenhuma ação seja impulsiva ou injustificada, que ela seja realmente resultado de reflexão, né? De conhecimento do meu grupo, né? De conhecimento das necessidades dos meus alunos e das possibilidades que aquele material me dá para ir além, né? Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha esse papel de autoria na sala de aula. Muito bom, Raquel. Eu acho que o que tu traz, assim, reforça o entendimento de que o livro didático ele é um dos instrumentos, né, que vão, como você mesmo colocou, facilitar o processo da prática do professor, né? Porque ele é um suporte, né? Que o professor vai poder depender, até porque, como você mesma comentou, né? Tantas coisas, né? Às vezes o professor tem tantas turmas, enfim, nem sempre ele vai dar conta toda semana de desenvolver, né, a atividade, mas sempre com essa perspectiva que é um dos instrumentos, né? Então, N outros instrumentos e sempre esse entendimento dessa análise de necessidades constante que a gente vai fazendo na sala de aula, né? Está sempre revisitando o contexto, compreendendo que alunos são esses, que cenário é esse, para daí a gente poder ir tomando decisões, né? E isso tem muito a ver com essa ideia da agência, como você mesmo fala, né? Porque a gente só vai conseguir fazer um uso crítico de qualquer material didático que seja se a gente puder fazer exercício da nossa autonomia, da nossa agência enquanto professor. E aí, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Maristela, que discute um pouco essas possibilidades de agência. Então, a gente sabe que é importante a gente compreender a agência do professor dentro do contexto que ele está inserido. Só que, para o professor ser um agente, alguém que toma decisões, né, que vai julgar adequadas para o seu contexto, como os exemplos que a Raquel trouxe, essa pessoa, esse professor que busca conhecer os alunos
e que se engaja nesse processo de diálogo, de conexão com a realidade desses alunos, para que isso aconteça, o professor ele precisa ter espaço e liberdade para exercer essa agência, né? Então eu queria saber, ouvir de ti, Maricela, nesse sentido, como que você avalia o nosso sistema educacional de nível básico aqui no Brasil, considerando essas questões de agência e autoria do professor? Quais são algumas possibilidades ou até mesmo alguns desafios que o professor autor ele enfrenta, né, nesse contexto? E como que você vivencia isso na tua própria prática? Certo. Então, se a gente parar para pensar bem, né, como eu disse, eu dou aula há 32 anos, então esses desafios do reconhecimento da agência do professor, eles se repetem, sabe? Os professores vivem, assim, a carreira em busca do reconhecimento dessa agência, da possibilidade do reconhecimento da capacidade de tomadas de decisões em relação à sua própria prática. Então, é um desafio constante e eu não vi em nenhum dos governos, nem mesmo naqueles mais progressistas que nós tivemos, né, em épocas em que nós tivemos a voz mais ouvida, em todos esses governos, né, em questões falando politicamente realmente, né, em todos esses governos a gente percebe que há sempre uma necessidade de controle muito forte, até um certo medo. É claro que todos os governos temem a educação. Todos os governos temem. Eles temem cada um de sua forma diferente, né? Cada um vai colocar o seu medo de uma maneira diferente, mas todos eles temem, porque sim, a educação é importantíssima, ela é poderosa, ela é decisória, né? Ela determina tudo o que pode acontecer nas futuras gerações, né? Então, o que se planta hoje, imprescindivelmente se vai colher daqui a 20 anos no mínimo, né? Hoje as coisas estão indo até muito mais rápido do que isso. Mas tudo isso tem um início, né, uma raiz naquilo que você fez, para aquilo que você expôs determinada geração. Então eu vejo que esse desafio, ele é constante, né? Mas também tem as questões de ainda voltar o olhar na história, né? Porque a gente não consegue pensar num futuro sem olhar o passado. Esse nosso olhar de um lado e para outro é constante, né? E tem uma figura grega mitológica que é Janus, né? Janus tem um olhar. Ele aparece como um homem olhando para a esquerda e para a direita, né? Como se ele tivesse duas cabeças. E é bem assim que a gente tem que encarar as questões do processo da educação. A agência do professor sempre foi controlada, sempre foi limitada. Há pouca agência de professores, se a gente pensar nas redes, numa perspectiva mais ampla, né? Muito mais ampla. E aí eu vejo vários fatores que influenciam nesse reconhecimento da agência dos professores. E eu vejo e vi ao longo da minha carreira, professores que temem a própria agência, né? Temem assumir essa possibilidade de serem agentes, né? De serem autores. Por que isso se dá? Por causa dos processos educacionais que vivemos ao longo dos anos, né? A gente vem de uma tradição que regulamenta, que limita, que estabelece, sem muito diálogo. A gente vem de uma longa história na sociedade brasileira que não estabelece diálogo principalmente com a educação. Tem a questão, como eu disse, a questão do papel, né? Eu trago de novo, né? A forma como a sociedade vê a educação e vê o papel do professor. Porque isso está enraizado na sociedade brasileira, né? Isso vem até do período da escravidão, onde alguns filhos de alguns senhores eles eram alfabetizados por escravos islamizados, né? Que eram os que detinham os códigos, né, da escrita e da leitura, como o Ocidente concebe escrita e leitura, né? Isso não tem a ver com o que é escrita e leitura necessariamente, é como o Ocidente vê o que é a escrita e a leitura. Então, alguns governos tendem a ser mais progressistas e menos progressistas em relação à autoria dos professores, em relação à agência do professor, em relação à capacidade do professor da tomada de decisão. Mas uma grande parte desse reconhecimento da agência foi por movimentos, né? Movimentos de greve, associações de professores e assim por diante. E eu acho que nesse momento que nós estamos mais ainda, essas associações, essas reuniões, esses movimentos dos professores, eles têm que se fazer presente. Porque nós estamos num período onde essa nossa agência é menos reconhecida ainda. Então, há um período em que precisamos de mais resistência. E resistência sem união não é possível. Então, é necessário que nós possamos nos unir mais, conversar mais, trocar mais, reconhecer, de novo o reconhecimento, né?
que eu acho que é a temática do nosso encontro, acho que pode ser muito bem, numa palavra-chave, ser escolhida como reconhecimento. De novo, esse reconhecimento que nós temos que ter da nossa capacidade de agência e de autoria, e também reconhecer a capacidade de agência e autoria no nosso colega, e assim conseguir estabelecer trocas que possam ser valorosas para a consolidação desses movimentos. Esses movimentos são necessários, eu volto a repetir, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Enquanto estivermos muito separados, muito sectarizados, né, entre rede pública, rede privada, rede federal, rede municipal, rede estadual, nós somos profissionais da educação. Não importa onde a educação está se desenvolvendo, ela é educação no grande guarda-chuva, no grande conceito do termo. Então é preciso que a gente converse mais para que a gente possa resistir a essas questões do silenciamento da nossa agência e da nossa autoria, né? E também, eu acho que nesse reconhecimento de agência e autoria, invariavelmente a gente vai transferir isso para a prática, né? Muitas vezes a gente nega ao aluno o reconhecimento da agência e da autoria dele. A gente às vezes esquece que o aluno também é autor e também é agente. Por que a gente esquece isso? Não é por maldade do professor, por excesso de autoritarismo. Não, é que o nosso processo educacional acaba nos moldando assim. E a gente tem que fazer um esforço grande para escapar disso. E essa construção só se dá, eu acredito, né? Estou falando assim na minha crença, né? Eu, Maristela, professora de inglês da educação básica, acredito que essas decisões, essas escolhas e essa construção para a autonomia e a agência só se dá em discussões coletivas, né? Por isso eu volto a dizer que é importante que aquilo que acontece no micro, que eu chamaria de microcosmo, que é o ambiente virtual de aprendizagem, também se transfere para aquilo que nós chamamos de um macro, né? Um macrocosmo, que é esse reconhecimento da agência do professor, ou do reconhecimento da autoria do professor. A gente não pode abrir mão de lutar disso. Mais e mais a gente tem tido posições e atitudes dos órgãos, né, que gerenciam, que administram a educação em si, cada vez mais restritivos, cada vez mais limitantes e cada vez mais autoritários. Então, a nossa luta, que é a luta de quando eu entrei na escola nos anos 70, né, eu entrei na escola no ano de 1976, para vocês terem uma ideia, em pleno regime da ditadura militar. Então, ali os professores não tinham nenhuma agência nenhuma, né? E a gente começa a ter de novo que encarar esse mesmo processo. Então, esse processo de ensino-aprendizagem também é um processo de resistência, resiliência, né? Resistência e luta por reconhecimento. Nós não vamos nunca, eu acredito, pelo menos eu acho que eu, Maristela, não vou ver um período em que nós não teremos que lutar. Nós teremos que lutar sempre, mas principalmente se quisermos ser reconhecidos, termos o reconhecimento da nossa agência. Mas eu acho que o ponto principal para começar esses reconhecimentos é o reconhecimento da agência e da capacidade de autoria também do educando, né? Procurar fazer em sala de aula mais experiências em que eles possam, eles mesmos, ser os designers de algum material. Isso é muito legal, é muito interessante. Eles criarem, por exemplo, nós estamos muito na questão da gamificação hoje, né? Eles criarem esses games, esses jogos com os seus colegas. Hoje eu criei tal coisa, a professora gostaria de mostrar o que eu criei para a gente estudar lá, uma questão bem simples, que pode ser o passado dos verbos irregulares. Então, a gente pode dar essa autoria, essa possibilidade de se sentir autor, e esse autor que compartilha, esse autor que tem essa capacidade de trazer algo e mostrar para os seus colegas, e ali receber reconhecimento novamente. Então, a palavra reconhecimento está em tudo o que a gente vai fazer. Nós, seres humanos, buscamos reconhecimento em todos os setores da nossa atividade. A atividade humana, ela requer reconhecimento. Nós queremos reconhecimento afetivo, reconhecimento moral, reconhecimento profissional, reconhecimento como ser humano de uma forma mais ampla. Bom, pensando nessa questão que tu traz, que na verdade a gente tem por um lado
essa importância da agência, mas por outro a gente também tem esses movimentos maiores, né? Essas decisões que muitas vezes funcionam muito mais para o controle, como tu mesma pontuou, né? Pensando nessa questão, eu queria falar um pouco e perguntar para a Raquel, né? Como ela vê a Base Nacional Comum Curricular, porque, né, a gente teve a BNCC que foi aprovada em 2018 e que traz ali um monte de competências, né, uma série de competências a serem desenvolvidas no ensino básico, que são estipuladas, né? E, ao mesmo tempo, como a Raquel também trouxe, a gente tem inúmeros contextos de ensino e aprendizagem no Brasil, é um país continental, são muitos Brasis, como ela mesma disse, né? Com diversas realidades e necessidades educacionais. Então, eu queria saber, Raquel, se você acha que esse documento ele pode, de certa forma, apagar um pouco da autoria docente quando estabelece, né, esse currículo mínimo, e como que o professor pode agir, né, ter essa agência frente a esses documentos, e especificamente, né, ou principalmente quando esses documentos não estão de acordo com a sua realidade ou o seu contexto de prática pedagógica. Bom, é difícil falar num documento único para um país, né, das dimensões do nosso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que os nossos alunos, nós todos, nós podemos nos movimentar. Então, é importante que a gente fale, de certa forma, a mesma língua, né? Ou a gente tenha documentos que orientem um trabalho que seja basicamente, minimamente comum, né? Bom, as competências gerais que são preconizadas pela BNCC, elas visam contribuir para uma formação de sujeitos capazes de construir uma sociedade mais ética, mais responsável, mais inclusiva e sustentável. Então, são competências que todos nós precisamos ajudar a desenvolver em qualquer contexto, né? Essas são gerais e essenciais. Agora, quanto ao componente curricular em inglês, vamos falar especificamente do inglês, que passou a ser obrigatório nos ensinos fundamental, nos anos finais, né, e no ensino médio, que houve ali um reconhecimento da língua inglesa como língua franca, né? Então, um reconhecimento de que para a gente ser e para a gente estar mais presente, mais atuante nesse mundo globalizado, a gente precisa de ter um domínio, digamos assim, mais completo dessa língua, que é a língua inglesa, né? Daí a proposta de desenvolvermos as habilidades necessárias para a nossa atuação nas mais diversas práticas sociais, tanto orais quanto escritas, por meio da linguagem. E se a gente for comparar com documentos anteriores, essas práticas sociais orais, elas são quase que uma novidade, porque elas foram relativamente apagadas, né, nos documentos mais antigos, como os PCNs, que davam uma certa ênfase à leitura e o ensino de gramática e de vocabulário. E aí, essa proposta de a gente trabalhar a oralidade, a escrita, a reflexão linguística e a reflexão intercultural coloca para nós professores um desafio enorme, porque as condições de ensino não foram alteradas, né? As turmas continuam lotadas, heterogêneas, os recursos tecnológicos continuam escassos e em muitos lugares inexistentes, a gente tem visto, né? Como está essa transição aí do presencial para o virtual, muita falta de acesso a equipamentos, muita falta de acesso à internet. Então, a gente sabe que não é fácil, né? O número de professores sem uma proficiência necessária ou uma formação pedagógica é grande, porque muitos professores que atuam como professores de inglês não têm formação na língua. E essa é uma realidade que não mudou. Então, a BNCC trouxe uma nova perspectiva, uma nova proposta, mas não atuou, né, na base, digamos assim. A base não atuou na base, que são essas necessidades fundamentais para a gente fazer um bom trabalho, né? Então, é muito difícil imaginar que a realização dessas propostas seja de fato provável. Agora, por outro lado, a gente precisa achar caminhos e sair dessa inércia, né? Porque eu trabalho com língua inglesa, com ensino de inglês há 30 anos, a gente já teve vários documentos, várias modificações. Quando eu comecei a trabalhar nas escolas, não havia livro didático para os alunos, né?
Normalmente você pegava um livro que uma editora te oferecia e você se virava com aquele material. Desde 2011, a gente tem o Programa Nacional de Livros Didáticos, que distribui os livros didáticos, começando com o ensino fundamental e depois, a partir de 2012, para o ensino médio também. Então, já é uma mudança significativa. Mas, ainda assim, o progresso, o desenvolvimento no ensino continua deficiente, né? Então, a gente tem que sair disso. E aí você me pergunta se de alguma forma há um apagamento da autoria docente, né, ao estabelecer um currículo mínimo para o país. Eu confesso que não, eu acho que não. Isso é a minha opinião, né? Eu acho que um currículo mínimo, ele ajuda a organizar o ensino ao nos indicar alguns rumos, ao nos dar um ponto de partida e também a indicar mais ou menos aonde que a gente quer chegar, de forma que daqui a algum tempo as pessoas, todos os alunos que estudaram aquilo tenham as mesmas oportunidades, né? Entre aspas aí. Então, de certa forma, isso é o que uma coleção didática faz, por exemplo. Ela te oferece um currículo mínimo, como eu disse anteriormente, né? Só que é um conjunto, um currículo mínimo que já vem também com os textos, com as atividades, com os projetos, às vezes com as avaliações. Então, esse currículo mínimo ele já existe, né? Em forma de coleções didáticas, muitas vezes. Então, eu não acho que o BNCC gere um apagamento da autoria do professor. Em certo sentido, eu até acho que ele facilita essa autoria, porque, de certa forma, como eu falei, né, é difícil você vislumbrar um caminho, você tomar todas essas decisões sozinhos. E a gente sabe que muitos professores de língua inglesa trabalham, às vezes, sozinhos, ou com um outro professor no mesmo colégio, né? Devido ao número pequeno de aulas e tal. Então, não tem muitos professores para você compartilhar dentro da sua própria escola normalmente. Então, eu acho que esse currículo mínimo que o BNCC nos oferece nos ajuda como um guia, mas, claro, não é perfeito, tem muitos problemas. Né? Não são os parâmetros ideais, ao meu ver, mas são um começo, né? Para que os professores, a partir daqueles objetivos de ensino, possam criar os seus próprios cursos, por exemplo, né? Ou possam escolher uma coleção didática que eles acreditem ser a melhor para aquele contexto, né? Ou seja, para você executar, para você colocar em prática esse documento, você precisa de estudá-lo com muita profundidade e fazer muitos ajustes, né? O que nos favorece como autores também, nos dá uma certa autonomia, né? Você não tem que seguir aquilo que está ali do jeito que está ali. O próprio documento, inclusive, diz isso, né? Então, a pergunta, né, como que o professor pode agir frente a tais documentos, é exatamente isso, é estudando esse documento em profundidade, né? Acho que no exercício responsável da docência, nós não podemos ser meros fazedores, então não é pegar aqueles quadrinhos que estão lá e fazer exatamente o que está ali. Eu preciso ser crítica em relação ao que o documento estipula, ele ou qualquer outro, né? Então, fazer uma leitura crítica desse documento, procurar as lacunas pedagógicas que ele tem, mas também reconhecer que há nele alguns avanços em relação a outros documentos e outras práticas é importante. Obrigada, Raquel. Eu acho bastante interessante, uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, essa ênfase que tu deu para a importância de redes de compartilhamento entre professores, né? Porque, como tu bem colocou, essa questão assim de a gente conseguir aprender com a prática do outro e através do diálogo crítico a gente conseguir se engajar nesses processos de reflexão sobre os documentos que vão nortear a nossa prática, sobre as realidades, os diferentes cenários que a gente vem enfrentando, né? E aí a gente ressalta, né, o que a gente já colocou lá no início do episódio, essa ideia de que o professor é aquele que está na linha de frente, né, enfrentando os desafios e pensando em estratégias para enfrentar esses desafios
tanto antes, né, no ensino presencial, quanto inclusive agora, no momento de pandemia. Então, se o professor é essa pessoa que está vivenciando esse processo na linha de frente, ele precisa ser ouvido, né? E a gente precisa buscar mais espaços de compartilhamento, como você fala, que a gente possa trocar ideias, né? Tem muita coisa legal acontecendo e às vezes a gente nem sabe ou a gente não tem nem ideias de como colocá-las em prática. Então, eu vou pegar esse gancho, partindo da sua fala, focando especificamente nessa parte, e eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Então, queria voltar na ideia que a gente comentou lá no início do episódio, dessa crença que o professor de educação básica ele é capaz de fazer, mas ele não é capaz de teorizar sobre a sua prática. Não existe essa crença muito forte no Brasil. Por outro lado, a gente também tem vários autores e também existe algumas reflexões que ressaltam a importância que surge dos saberes da experiência, né? E sobre como o professor, ele tendo acesso direto e uma compreensão detalhada do seu contexto, ele é de fato alguém que vai ter muito a contribuir com a comunidade escolar, não apenas na prática, mas também produzindo conhecimento que vai poder informar os seus colegas em situações semelhantes, bem como outras áreas, né, que compõem a grande área da educação no Brasil. Contudo, conforme a gente também mencionou no início do episódio, uma das consequências da pandemia, especificamente, tem sido o silenciamento de professores em alguns processos de tomada de decisão, o que dificulta, inclusive, esse compartilhamento mais amplo, né? Esse acesso a esses conhecimentos de estratégias e práticas que podem estar funcionando para algumas pessoas e a gente, às vezes, nem fica sabendo, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de saber como que vocês percebem a importância da autonomia e da autoria docente para informar as práticas vivenciadas nesse contexto de ensino remoto e também que vocês compartilhassem, considerando as suas realidades, né? Como é que tem sido os impactos do compartilhamento de ideias ou de materiais, de reflexões entre vocês e colegas nessa promoção do conhecimento coletivo? Então, eu acho que a gente precisa perceber que mais do que nunca, hoje, né, principalmente nesse momento, nós somos essencialmente autores. Essencialmente autores, assim. Porque de uma hora para outra, aquela realidade que a gente tinha de materiais aos quais estávamos acostumados, aos quais nós usávamos todos os dias, e os alunos também tinham esse certo costume de usar, eles ficaram para trás, não totalmente para trás, mas eles não têm mais a mesma aplicabilidade que eles tinham anteriormente. Então, mais do que nunca, nós nos tornamos autores, mais do que nunca nós nos tornamos críticos dos materiais, e falando de materiais mais especificamente, críticos do próprio livro didático, porque hoje o que o livro didático propunha e como estava disposto não pode mais ser posto em prática. Já não era, né, anteriormente, presencialmente, porque tinha as questões de contexto, as questões da realidade do aluno e tudo mais, então a gente fazia seleções sobre o que a gente poderia usar ou não, e hoje ainda mais do que o que cabe no formato virtual e o que não cabe mais, né? Como que o aluno recebe visualizando lá do outro lado da tela dele, se ele está na tela do notebook ou se ele está na tela do celular. Então, aí já passa uma questão é um funil tão grande aí, de escolhas, né? Um funil tão grande da criticidade que está envolvida, que hoje, mais do que nunca, nós somos muito autores, mais do que nunca. E aí, eu reforço a ideia desse conceito que nós já estamos discutindo aqui, que é a respeito das redes, né? Do compartilhar entre nós profissionais. Desse professor que tem uma rede na qual ele se apoia, onde ele discute, onde ele colhe conhecimentos e onde ele compartilha suas experiências. Mas hoje é mais importante ainda, porque nós somos criadores de uma coisa que ninguém fez. É isso que nós precisamos ter em mente, sabe? Para evitar que a gente se encolha cada vez mais nesse processo, a gente tem que ter em mente e a gente tem que aproveitar e a gente tem que assumir sem medo de que nós somos muito autores hoje, mais do que já fomos. Nós somos pioneiros de um processo que eu não sei quanto tempo vai durar, eu espero que não dure muito, mas ele pode durar. Mas nós somos os pioneiros, nós somos a geração de educadores e educadoras que foi pega de surpresa e não fugiu. Nenhum de nós abandonou o barco.
Nenhum de nós disse em nenhum momento, eu não vou fazer isso, eu vou procurar outra coisa, vou vender laranjas no mercado, Ninguém fez isso. Ninguém recuou, nem perante a pressão da sociedade, nem perante a pressão do governo, né, dos governos em geral. Nós não cedemos, nós permanecemos nas nossas linhas de frente, o outro conceito que já foi levantado aqui. Nós permanecemos nas nossas linhas de frente bravamente, corajosamente, criativamente, essencialmente criativos, né? A gente vê vídeos na internet, alguns humorísticos, né, satirizando, né, a professora usando as Tupperwares de casa como tripé, escrevendo nos azulejos da cozinha, altamente criativos. Profissionais que estão tirando leite de pedra onde não tem nem pedra. Né? Nós estamos fazendo isso, né? Isso é incrível. Quando eu paro para perceber o que nós estamos fazendo, eu sinceramente me emociono e eu choro muito, porque eu nunca vi tanta coragem em tantos profissionais num momento tão difícil, né? E aí eu volto, né? Rememoro muito meus colegas de antes dos tempos da Universidade Federal, que eu trabalhei muito no interior do interior, assim. E eu lembro de ter colegas parceiros, assim, e parceiras muito corajosos, gente que pegava, descia do ônibus na beira da estrada, pegava um cavalo e ia cavalgando 4 quilômetros adentro ainda das comunidades para dar aula, né? Gente que atravessava rio, porque a ponte caiu, atravessava o rio de canoa para dar aula. Então, nós somos assim. Eu não estou dizendo que nós temos que ser, tá? Eu espero que os colegas que estão ouvindo, que eles não entendam que, vocês têm que ser. Não, nós não temos que ser. Essa coragem não tem que ser nos exigida. Isso não é requisito para sermos bons profissionais. Eu espero que todos possam entender isso com muita tranquilidade. Eu não estou aqui exaltando e glorificando o sacrifício, né? Sacrificar-se para desenvolver a sua profissão. Eu estou aqui também fazendo uma crítica do quanto nós somos desguarnecidos, o quanto somos desprovidos do apoio daqueles que deveriam estar por nós, nos dando suporte nesse momento, né? Que são os órgãos competentes, né? Os que se dizem órgãos que se responsabilizam pela educação. Então, eu tenho que parabenizar, sim, todos nós profissionais da educação, mas também tenho que ressaltar que esses heroísmos só existem porque alguém não está fazendo a sua parte, né? Órgãos não estão cumprindo, instituições não estão funcionando nesse sentido. E nós estamos fazendo aquilo que nos propusemos fazer e mesmo sem recursos estamos fazendo, né? Então, a autoria hoje, ela está mais presente do que a gente pode imaginar. O que deve, na verdade, acontecer é justamente essa tecla que nós estamos todos juntos agora repetindo, né, reiterando, que nós precisamos criar redes. E quanto à questão de não acreditar no professor como capaz de teorizar sobre a sua prática, a gente precisa abandonar isso, porque talvez agora seja o momento de abandonar. Aliás, agora é o momento de abandonar, porque como eu tinha me referido no início, nunca a autoria se fez tão presente como agora. E tão palpável como agora, né? A gente tinha um problema anteriormente que o que a gente fazia muitas vezes não ficava registrado, né? Nas escolhas que a gente fazia, materiais didáticos que a gente criava, né? Olha, criei isso aqui, daí compartilhava com um colega, compartilhava com o outro, mas não registrava. Então, hoje, como nós estamos trabalhando essencialmente no ambiente virtual, essas práticas elas ficam registradas em algum lugar, elas estão lá. Então, eu sugeriria, é uma sugestão agora, né? E eu estou envolvida em alguns grupos que já estão fazendo isso, que estão reunindo essas práticas e estão documentando essas práticas. Não é uma coisa tão difícil de fazer hoje, né? Não é uma coisa difícil de dar, como é que eu posso dizer, compartilhar entre nós nossas próprias teorias, né, teorizar entre nós, fazer experiências sobre isso, colocar materiais e práticas em teste e trocar os resultados desses testes entre nós e registrar. Eu acho que um grande problema que nós temos é que nós esquecemos de registrar. Nós damos ao mundo aquilo que nós criamos, mas nós não reclamamos a autoria dela.
Todo mundo que inventa qualquer coisa, um parafuso que gire para o lado diferente dos outros, a pessoa vai lá e registra, né? Tem uma patente daquilo que ela fez. A gente não faz isso, e isso é um grande erro nosso. A gente está doando tudo com amor, a gente está doando tudo com com grande honestidade. Eu estou doando isso, é o que eu tenho para doar para os meus alunos. E aí que as coisas se confundem, né? O universo afetivo que nós temos com a educação e aquela relação que nós teríamos que ter, que é a relação científica, a relação técnica e a relação profissional. Então, a gente precisa assumir mais isso, essa questão do registro das nossas práticas e da troca registrada com os nossos colegas. É possível hoje, porque hoje nós estamos nesse ambiente, da gente criar isso e começar a publicar virtualmente, né? Fazer e-books e trocar esses e-books entre nós. É uma forma de registro muito interessante e uma forma de troca que não é cara, não é dispendiosa e que pode chegar aos professores que estão em regiões mais distantes, regiões mais remotas, né? Não vai ficar restrito só aos ambientes acadêmicos, né? Encastelado lá nas suas torres de marfim. Essa é uma forma, acho que a gente pode pensar agora que estamos principalmente nesse ambiente, da gente trocar mais e ter a possibilidade de poder falar com aquele meu colega que trabalha lá na localidade remota de tal lugar. A gente pode fazer isso agora mais do que fazíamos anteriormente. E a gente pode fazer isso com um custo menor, né? Um custo mais baixo, de uma maneira muito criativa. Mas é preciso que a gente acredite. E daí eu volto na questão do reconhecimento. Reconhecer as próprias qualidades enquanto autores, né? Reconhecer aquilo que você, professor, professora, faz bem. Qual é a sua qualidade hoje? A minha qualidade pode ser a curadoria. Eu sou ótima em selecionar materiais. E os materiais que eu seleciono geralmente são bem recebidos e têm resultados muito bons entre a minha classe, né? Eu sou ótima em design instrucional. No ambiente virtual eu crio, eu tenho uma facilidade muito grande para desenvoltura, né? Dessa questão do design. Eu não tenho, por exemplo. Eu sou muito deficiente na questão do design instrucional. Tudo que eu coloco no ambiente virtual fica bagunçado, fica poluído. Mas tem gente que tem muita habilidade para isso, né? Principalmente os nossos colegas professores mais jovens, né? Eu acredito muito nessa turma que está chegando agora, que é uma turma que tem um pé lá, outro cá e sabe fazer muita coisa muito bem. Então eu gosto muito de trocar com esse pessoal. Então esses professores precisam estar em contato, em redes. Cria uma rede primeiro na sua escola. Tem 2, 3 professores que querem partilhar comigo. É uma rede. Não jamais subestime porque você está numa quantidade menor de pessoas envolvidas. Não, cria uma rede. Começamos em 3. Daqui a pouco somos 6, daqui a pouco somos 12. Então, é preciso que a gente acredite, principalmente a gente sinta esse impulso de trocar com nossos colegas. Por exemplo, essa iniciativa do podcast é uma iniciativa dessas iniciativas que eu estou falando, né? É dessas iniciativas não dispendiosas que eu estou falando e que a gente pode dispor lá. Se eu não quero dispor 1 hora do meu dia, eu posso dispor 15 minutos do meu dia. Olha, gente, tenho 15 minutos aqui para partilhar com vocês uma experiência muito legal de sala de aula, certo? Então, é por aí que a gente começa a fazer as coisas, né? O custo está diminuindo nesse sentido. Porque antes era muito difícil, a gente imaginava uma estrutura muito complicada, eu tenho que publicar, a publicação custa dinheiro, eu preciso de financiamento disso, financiamento daquilo. Agora já não preciso tanto. Claro que o financiamento é importante, é interessante, porque ele vai impulsionar essa criação, né? Ou esse movimento que nós podemos criar juntos. Então, eu acho que apesar de ser uma pandemia, apesar de estarmos num ambiente muito triste, perdendo vidas, né? Que todas as vidas são importantes, perdendo vidas, né? Tendo o sacrifício de muitas pessoas, gente perdendo emprego, pessoas separadas, né? Distantes de seus entes queridos, né? E às vezes com conflitos muito, muito grandes dentro da sua própria casa, devido a essa questão do isolamento social, né? Devido a toda a pressão psicológica que estamos sofrendo, né? Para além do que pode ser a contaminação. Então, eu acredito que ainda assim pode ser uma oportunidade de grande mudança. É o que eu digo para os meus alunos em sala, aqueles que chegam muito chateados, professor, eu não estou aprendendo, não dá, eu vou desistir. Eu digo para eles assim, gente, esse é um momento de mudança, mas jamais de fracasso. Então, se vocês estão tendo
essa noção de que não estão aprendendo, podem ter certeza, porque é aí que vocês estão aprendendo. É aí que vocês estão revisitando certos conceitos e vocês estão mudando a maneira de perceber o que é realidade e deixando para trás aquilo que não serve mais para vocês. Então, eu acho que eu comecei a minha fala com reconhecimento, fecho com reconhecimento. Reconhecimento de que somos autores, tem que partir de nós, gente. Ninguém vai sair do seu lugar para dizer para nós, olha, eu reconheço o que vocês estão fazendo. Raramente, né? Não vou dizer que não existem, há pais, né, mandando mensagens para a gente no WhatsApp, dizendo, nossa, que legal, olha que bacana. Teve uma mãe que fez a devolução do trabalho de um aluno pelo e-mail e ela me disse, nossa, eu não sei como vocês dão conta. Então, há esse reconhecimento, mas para que as coisas se impulsionem, a gente não pode depender do conhecimento externo apenas, ou do reconhecimento externo apenas. Tem que partir de nós precisamos nos reconhecer que estamos fazendo algo grandioso, reconhecer que estamos sendo autores principalmente, e reconhecer que nossos materiais devem ser registrados e postos em circulação, que é para o bem de todos, não só nosso, não só desse reconhecimento que a gente quer ter, mas é para o bem de todos, para o desenvolvimento da educação. Bom, eu vou pegar o gancho, né, do reconhecimento. Eu acho que a gente precisa também reconhecer as nossas deficiências. Eu achei uma oportunidade maravilhosa, assim, apesar de todo o sofrimento, né, que é esse isolamento, que é estar afastado da escola, estarmos afastados dos nossos alunos, trabalhando à distância apenas, mas ao mesmo tempo você começa a aprender mais sobre si. E acho que foi um momento que muitos professores se descobriram agentes, autores e descobriram aquilo que eles não sabiam fazer, né? E não pararam ali, não foram impedidos de seguir em frente, né? A gente teve que aprender na marra, né? A minha experiência, por exemplo, na minha escola, a gente tem um ambiente virtual já há alguns anos e havia uma resistência muito grande de usar esse ambiente virtual para as aulas. Então, a gente postava ali algumas atividades em PDF, alguns jogos, alguns links, nunca usando aquele recurso de uma forma mais efetiva ou fazendo ali algo que você não poderia fazer em sala de aula. E, de repente, nós nos vimos forçados a fazê-lo. E todo mundo deu conta, né? Depois de muito sofrimento, de muita lamentação, um pouco de reclamação, a gente não teve a participação nas decisões, né? Como vocês falaram bem, existe sim esse silenciamento, mas no meu contexto, por exemplo, isso não é uma coisa que ocorreu por causa da pandemia, é assim, né? A gente não participa desses processos decisórios, infelizmente, mas de toda forma, nós nos descobrimos agentes, nós descobrimos aquilo que nós não sabíamos fazer e nós procuramos aprender na tentativa e no erro, né? Então você aprende enquanto você está usando aqueles recursos, os alunos te ajudam dando feedback, alimentando você com esses retornos, o que está funcionando, o que não está, o que é super legal, porque a gente aprende com eles muita coisa, né? E eu acho que esse compartilhamento também ele se dá de outras formas. Então, por exemplo, muita coisa que você não consegue resolver, você vai na internet que você acha praticamente tudo. Tem muita gente generosa, muita gente que gosta de compartilhar conhecimento, gosta de compartilhar experiências, né? Então, como fazer um vídeo, como fazer um jogo, como usar determinado recurso, né? Por que fazer isso? Quais são as vantagens para aquele seu ambiente? O que você vai ganhar com isso, né? Então, eu achei isso nesse período muito, muito interessante. Todas as possibilidades que nós temos de aprender, né? Muitas vezes a gente está ali no nosso dia a dia com muita tarefa, muita prova para corrigir, muita redação para corrigir, feira de ciências, feira de cultura, isso e aquilo, e você não para aprender coisas novas. E eu acho que nós fomos forçados a aprender, né?
na maioria das vezes, de forma autônoma, tendo que fazer escolhas, tendo que procurar, tendo que investigar, tendo que pesquisar, né? E tentar e errar, e tentar de novo, né? Então, eu acho que foi um processo, de certa forma, doloroso, mas, ao mesmo tempo, muito recompensador. Eu acho que ninguém vai sair desse período de pandemia, nenhum professor vai ser o mesmo depois, né? Porque a gente consegue ver inúmeras possibilidades, né? De aprendizagem, de aplicação daquilo que aprendemos, de compartilhamento com os colegas. Acho que essa fala da Maristela foi muito legal, eu acho que isso tem que acontecer mesmo. Tudo que a gente produziu, né? Acho que a gente precisa compartilhar, porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades e os mesmos recursos que a gente tem. Então, muitas vezes você salva o dia de uma pessoa com um trabalho que você fez e que outros podem usar. Isso para um autor, isso é a glória, né, gente? Você conseguir compartilhar e outras pessoas poderem usar aquilo que você criou. Isso é realmente fundamental, é muito, muito bom mesmo. E eu acho que a gente precisa criar, sim, essas redes. E refletir sobre o que a gente aprendeu, como que a gente aprendeu e como que esse processo não pode morrer aqui, né? Então, se voltar ao novo, quando voltar a esse novo normal, que a gente não sabe exatamente o que vai ser, né? Eu vou esquecer tudo que eu aprendi aqui para trás, eu vou deixar tudo, vou abandonar todas as teorias, né? E as práticas que a gente vivenciou. Não podemos, né? Então, eu acho que esse registro que a Maristela citou é super importante e acho que a gente tem que dar um pontapé inicial e fazer isso. Também vi com muita alegria, né, o compartilhamento de vários eventos dos quais a gente não participaria, né, que ocorreram pelo país afora e que você recebe links para uma palestra, links para uma mesa redonda, links para um seminário, coisas que ficariam restritas ali naquela universidade, naquela escola, naquele lugar, se não fosse, né, por esse triste evento que é a pandemia. Mas isso fez com que nós abríssemos, na verdade, novos canais, né, de acesso ao conhecimento. Então, eu acho que a gente precisa também reconhecer e aproveitar essas oportunidades, né? Eu acho que nós tivemos muitos ganhos, descobrimos que podemos ser autônomos, podemos aprender sozinhos, que nós não dependemos, né, de um governo para poder nos proporcionar com políticas públicas. Seria bom, mas a gente não pode esperar, porque se a gente for esperar, a gente vai cansar e não vai ter. Então, que a gente tem autonomia, que a gente pode procurar, que a gente pode aprender e a gente só lucra com isso, porque os benefícios para a nossa prática docente, para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional e, consequentemente, para os nossos alunos, né, é imensurável, eu diria. Bom, eu queria agradecer muitíssimo as nossas convidadas, né, pela disponibilidade, pelo diálogo que podemos estabelecer hoje, né? Eu, particularmente, pude refletir sobre muitas questões a partir dessa nossa conversa. Então, agradeço de coração e deixo também o nosso contato para que os nossos ouvintes também, né, dialoguem com a gente, tragam perguntas, experiências, etc. Então, nosso e-mail é contato.ensinocritico@gmail.com. Eu também queria agradecer, então, a participação da Maristela e da Raquel. Também foi uma oportunidade para mim de não só refletir, né, mas também tentar entender melhor todo esse processo que a gente está vivenciando. E convidar, então, todo mundo que está nos ouvindo para nos acompanhar também nas redes sociais, para ouvir os episódios que já estão na rede, né, do nosso podcast. E deixar aqui o meu muito obrigado, então, a vocês, ouvintes, por acompanharem essa discussão.
que contou com a apresentação de Leonardo da Silva e Priscila Fabiane Farias e com a produção de Cristiane Soares, que é estudante de licenciatura no campus de São José. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.